que no 3, nós vamos falar bem alto e bem lindo. Deixa Deus te usar, pastora Paula Fuzizak, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Complicou aí na hora do Fuzizak, não, gente? Oh, glória a Deus, uma alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigada, pastora Deise, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, felicidade em dobro, porque é a minha casa, né? Aqui é a nossa casa, o lugar onde nós recebemos paternidade, consequentemente nós recebemos destino e vivemos debaixo da unção da Central do Avivamento. Eu queria que você soubesse, antes de mais nada, o poder de uma paternidade. Eu queria que vocês soubessem o que é você estar debaixo de uma palavra profética. A que me antecedeu, ela falou sobre chaves, coisas que poderiam mudar a sua vida. E eu continuo nesse mesmo caminho. Porque se você receber tudo que Deus está dando aqui nessa tarde, e você entender o que é estar debaixo de uma palavra profética, quando o Senhor disse e deu essa tarde preparada para expandir, existe uma unção que Deus derrama sobre o lugar. A unção, ela é a aprovação de Deus. A unção não tem nada na terra que você consegue imitar. Não tem Paraguai nem China de unção. É só Deus. Quando Deus derrama unção, é porque Ele está querendo dizer assim: eu aprovo o que está acontecendo. Eu aprovo o que está falando. Eu aprovo o tema que deram. Eu aprovo o que está sendo direcionado desse altar. Então você que veio aqui hoje, você precisa entender isso. Que já existe uma aprovação de Deus. Então por que não receber? Amém? A nossa vida, quando eu digo a nossa vida, eu digo a vida minha e do pastor Rodrigo, ela foi mudada. Quando nós entendemos o que é estar debaixo de uma paternidade e respeitar uma unção, porque quando você respeita uma unção, você atrai essa unção para a tua vida. E nós saímos de 140 pessoas, há 4 anos que vocês vão, né, pastora, no aniversário de 4 anos de Central do Avivamento, no Paraná, para mais de 800 membros, em 4 anos. Por quê? Sendo pastores 6 anos, a gente conseguiu 140 pessoas para Jesus. Mas em 4 anos, mais de 800 pessoas. Sabe por quê? Por causa da paternidade. Por causa de respeitar uma unção e atrair essa unção para a nossa vida. Por acreditar e receber daquilo que sai do altar. Então, hoje, Deus ministrou uma preparação para a expansão, que foi o que Deus colocou no coração da nossa pastora. Eu queria já começar a declarar, que você começa a receber, porque você veio aqui para receber. Você respeita aquilo que é liberado desse altar, e aquilo que você respeita, você atrai para a tua vida. Então eu começo a declarar que hoje será o último dia de algumas coisas na sua vida. Eu começo a declarar que a partir de hoje, você vai receber uma preparação para você expandir, para você ir além. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3. A Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não impeças
alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade, os teus filhos, possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. A palavra é expansão. Alarga, estende, firma bem as tuas estacas, porque haverá uma expansão, e essa expansão atingirá os filhos, a tua posteridade. Este ano nós fomos cortados por essa palavra. A palavra expansão, ela cortou esse altar, ela derramou esse altar, ela transborda nessa igreja. Todas as vezes que Deus dá uma palavra, ela não pode voltar vazia, antes que cumpra exatamente aquilo pelo qual ela foi designada do céu. Então, se você crê nessa palavra, se você respeita a unção desse ministério, eu quero dizer para você que a palavra expansão vai passear pela tua vida e ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir o propósito. A tenda, ela vai ser aumentada para suportar o crescimento, para suportar a expansão. A estaca tem que estar bem firmada. Uma construção, de acordo com a quantidade de andares que ela vai ter, é o cálculo que é feito embaixo. O alicerce tem que ser compatível em relação a tudo que vai se erguer. Então, as estacas têm que estar bem firme quem eu sou, onde eu estou, o propósito, debaixo de que eu estou. Tudo isso tem que estar bem firme para aguentar toda essa expansão. E um dia, eu tenho um salão de beleza, e um rapaz, um pastor na nossa igreja, ele não era pastor não, ele era obreiro, não lembro o que ele era, que ele passou pelo nosso ministério. E eu disse assim para ele estava desempregado, eu disse assim para ele, eu tenho um ponto comercial, eu tenho todos os móveis do meu antigo salão. Se você quiser, eu abro uma barbearia para você. E você vai lá trabalhar e vai ganhar teu pão. E ele não aceitou. Porque ele ficou com medo, eu não sei por que ele não aceitou. E naquele momento eu cheguei a me irritar. Porque era a oportunidade que eu queria na minha vida para eu começar. Só que, o que o Senhor falou para mim, quando eu estava irritada, Ele falou: filha, se ele não consegue criar na mente dele uma rota, vendo o futuro, vendo que isso é uma boa oportunidade, vendo que ele está vencendo etapas e ele pode chegar no destino muito mais rápido, e se ele não vê isso, se a mente dele é incapaz de criar essa rota, não vai adiantar você insistir. O que eu quero que você entenda aqui, em relação a essa palavra, é que você precisa criar rotas na sua mente, para que você saia do dia a dia e você consiga visualizar essa expansão aonde Deus pode te levar. Porque dentro dessa palavra, diz lá que Deus tem expansão, mas Ele diz assim: não impeças. Por quê? Porque nós temos atitudes que podem impedir uma expansão na nossa vida. Para você entender um pouquinho melhor, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós temos uma história de Abraão, que você conhece. E ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome.
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Nós estamos falando de expansão. Nós estamos falando de uma grande promessa. Nós estamos falando de alcançar um grande lugar. Nós estamos falando de rotas que a nossa mente precisa criar para que a gente chegue no destino, para que a gente chegue nessa expansão, para que nós chegamos a viver a palavra profética que está sendo liberada. E aqui Abraão é uma imagem para a gente entender de alguém que trouxe impedimentos. Ele recebe uma palavra que qualquer um queria sair em rumo a um destino, com um respaldo desse. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti eu vou fazer uma grande nação. As famílias serão abençoadas por causa da tua vida. Mas você tem que deixar os teus parentescos. E aí ele não deixa. Deus disse: deixa a terra, deixa os parentes, deixa a casa dos teus pais, deixa a cultura dos teus pais, deixa os hábitos da sua casa, deixa as verdades da sua família, deixa tudo. Não é para você levar nada, porque nós temos atitudes que podem impedir. E sabe o que ele faz? Ele leva. Mesmo com o respaldo dessa palavra. E ele parte e leva Ló. Por que Abraão levou Ló? Por que Abraão levou Ló? Por que que ele não obedeceu na íntegra, tendo uma palavra dessa de expansão? Por que nós levamos Ló? Porque nós criamos situações que podem impedir de nós vivermos tudo aquilo que foi declarado sobre nós. O que era Ló nessa promessa de expansão? Ló seria uma dependência emocional? De não estar só? Ló seria uma materialização de alguém que ele não conseguia se relacionar com o invisível de Deus? Ló seria alguém que ajudava a carregar o peso? Ló seria uma muleta que ajudava ele nas suas deficiências? Ló seria alguém que lambia suas feridas? Ló seria alguém que validava suas emoções, e ele tinha essa necessidade por não conseguir se relacionar com Deus? Ló seria uma plateia? O que seria Ló que ele precisava levar Ló? E por que Deus pediu para que ele vivesse toda a palavra profética na vida dele, que ele deixasse Ló? Por que Deus pediu para ele não levar? O que atrapalharia na expansão? Nem tudo vai para a expansão com a gente. Deus queria tirar Ló e todo o parentesco. Por quê? Pela influência? Porque Deus queria mentorear ele, Abraão? Porque Ló iria influenciar dentro dos princípios que seriam construídos entre Abraão e Deus? Atrapalharia essa construção desse relacionamento de paternidade? Alguma coisa que
que a gente não sabe, mas Deus sabe. E o pior é que a gente quer entender tudo. Alguma coisa tinha que ele não poderia levar Ló. Eu queria que você entendesse que a expansão da sua vida e do seu ministério, da sua vida profissional, da sua vida familiar, financeira, te fará exigências para expandir. Será condicionada a renúncias que você tem que fazer no primeiro estágio da promessa. Nós precisamos entender quando pessoas saem da nossa vida. Nós precisamos entender quando pessoas deixam de sentar na nossa mesa. E às vezes nós choramos, falamos de depressão e de tudo aqui, porque nós choramos porque a gente não entende, fica até depressivo. Quando Deus tira pessoas do nosso caminho, do nosso lado. Porque talvez era um respaldo, era uma muleta, era alguém que lambia a ferida. E a gente deixa de celebrar o novo estágio. Nós deixamos de celebrar a expansão, a mudança de nível, que era tudo que estava acontecendo com Abraão. Nem todos vão para a expansão com a gente. Tem gente que Deus quer que fique para trás. Tem coisas que Deus quer que fique para trás. Tem comportamento que Deus quer que fique para trás. Tem sentimentos que Deus quer que fique para trás. Nem tudo vai para a promessa com a gente. Se a gente vive num mundo que roda, não tem como parar para nada. Se a gente vive uma vida passageira, não dá para fixar as coisas em nada, principalmente as nossas emoções. Deus queria que ele deixasse Ló. Eu tive uma mãe na fé, pastora Deise, até chorei com ela um tempo. Eu tinha uma mãe na fé que ela, logo que eu me converti, eu grudei nela. E pensa numa mulher de Deus. E ela era um respaldo emocional para mim. E ela me chamava de filha. E nós estávamos em outro ministério, não era Central do Avivamento. E ela disse assim um dia: Deus me colocou você no meu coração e eu vou orar durante toda a minha vida, para que tudo que eu não pude viver no ministério, Deus possa fazer através da sua vida. Então ela era uma pessoa que passava a mão na minha cabeça. Ela era alguém que eu chorava no colo. Ela era minha mãe mesmo, uma mãe na fé. Ela cuidou de mim durante 10 anos. E aí um dia, ela chegou em mim e disse assim: eu não posso mais ficar com você. Ela chorou 3 dias e eu 5 dias na minha casa. Ela falou: não posso mais ficar com você, filha. Eu vou deixar você, eu vou para outro ministério. Aquilo acabou comigo, tirou meu chão. Nós não brigamos, não aconteceu nada. Simplesmente isso, do jeito que eu estou te contando. Eu não entendi nada. Eu chorei até com meu marido, eu briguei. Porque ele era pastor dela, eu achava que ele tinha feito alguma coisa para ela. Fala para mim, o que você fez? Por que ela vai sair? Só que eu era filha. E para a expansão do meu ministério, eu não podia ser filha. Eu tinha que ser mãe. E enquanto eu estava como filha, não desenvolveria isso em mim. Porque eu sempre ia ser filha. E depois de tudo isso, eu entendi que pessoas são um sustento para a sua vida durante um tempo, e não precisa acontecer nada de desastre nem de briga para que simplesmente Deus tire. Mas são por um tempo, por outro tempo. Essa sustentação emocional tem que ser construída com Deus, com paternidade. Para você deixar de ser filha, você tem que ser mãe. Só que se tiver uma mãe sobre você, você não se comporta como filha, você não cresce. E eu tinha que assumir essa maternidade.
esse Ló não podia ir comigo para a minha expansão. Isso era um Ló na minha vida, era um sustento emocional. Eu me apoiaria e tudo isso ia impedir eu de desenvolver o meu relacionamento com Deus. Eu precisava desenvolver uma capacidade emocional forte. Eu precisava aprender a me reconstruir rapidamente, emocionalmente. Eu não podia ter um colo para chorar, até porque se eu tivesse eu ia chorar nele. Então Deus queria tirar realmente o meu colo para que eu chorasse para Ele, para que eu desenvolvesse outras habilidades nele, para que eu entendesse o estágio que Ele estava me levando. Eu precisava saber, você precisa saber quem você é quando não tem ninguém por perto. Quem Deus é para você sem você depender de ninguém. Quem Deus é sem Ele usar a boca de ninguém. Era um tete a tete. Entender de Deus apenas o que Ele traçou para a minha vida. O meu destino profético. Abraão saiu com um destino profético, com uma palavra profética. Em todo momento da nossa vida, entenda isso. Em algum momento da sua vida você recebe uma palavra profética. O que é uma palavra profética, pastora? Eu vou dar exemplo bíblico para você entender. José do Egito teve o seu destino revelado em sonhos proféticos. Você vai governar as 11 estrelas, tal, você sabe disso. Os feixes se dobrando. Ali Deus estava revelando o destino profético de governo dele. Já Jeremias, antes, quando era só o meu pensamento, Jeremias, antes de tudo, antes de eu te inventar, Jeremias, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado, e eu já tinha te constituído como profeta sobre as nações. Ele recebeu uma palavra profética, dando destino, que ele seria um profeta sobre nações antes, quando ele só era no pensamento de Deus, quando ainda Deus estava pensando na invenção de Jeremias. Talvez você escutou, e é muito importante você entender isso. Traga à memória o que sua mãe, seus avós, alguém já falou sobre você, porque talvez você não tinha consciência, como Jeremias não tinha. Mas em algum momento da tua história você recebe uma palavra profética, um destino profético, uma direção de Deus, aonde você vai atuar, que tipo de autoridade você vai ter, que tipo de libertador na terra você vai ser, para que diante de que povo Deus vai te colocar, que unção que Deus separou para você. Você precisa entender a palavra profética que foi liberada sobre a sua vida, para você começar a entender o seu processo. E eu tive que ficar só. Fala para a amiga que está do teu lado aí assim: amiga, tem conversa que é só você e Deus. Tem dia que Ele não vai te entender. É você que vai ter que entender Ele. Deus não quis me entender naquele momento. Ele falou assim: você que vai ter que me entender, minha filha. Existe um momento onde você pare a expansão. Para algumas pessoas será esse dia. Mas para você entender o dia que eu parei a minha expansão, no final de 2016 para 2017, o Rodrigo fez um culto, que aquele culto foi o culto mais doido que eu vi em toda a minha vida. Ele foi para o culto e falou assim: hoje não vai ter palavra. Hoje vai ser o culto da entrega. Você vai entregar aqui no altar tudo que você acha que tem que entregar.
E ele fez assim, e eu começo entregando meu ministério. Eu não sou mais pastor dessa igreja. Eu só vou ser pastor dessa igreja se Deus disser que Ele quer que eu continue sendo. Eu olhei para a cara dele e falei, meu Jesus. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, Senhor, o que eu tenho para entregar? Aí eu olhei dentro de mim. Eu falei, eu tenho alguns Isaques para eu entregar. E naquele dia, o Senhor me fez ver quão morna, sem graça e xoxa eu era. Aí eu olhei para a minha vida e eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, que mesmice, que é isso? Eu falei para Deus assim, Deus, eu não tenho nada de bonito para te entregar. Mas eu vou te entregar aquilo que é feio dentro de mim. E hoje, eu sou uma pessoa sem graça. Porque eu olhei, eu tinha uma posição, mas eu não assumia a posição. Eu tinha conhecimento, mas eu não entregava conhecimento. Eu tinha um chamado, mas eu não usava do meu chamado. Eu achava que tinha que ser ele. Ele que quis, eu nunca quis, então deixa ele, meu marido. Aí naquele dia eu falei assim, Senhor, eu vou entregar tudo de feio que eu tenho dentro de mim. E eu fui no altar do Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu estou colocando aqui os meus filhos, olha a gravidade. Eu estou colocando aqui os meus filhos à sua disposição. Eu estou colocando aqui a minha saúde à sua disposição. Eu estou colocando todos os meus bens materiais que eu suei a camisa para ganhar nos 10 anos de Japão. Todo o meu dinheiro, toda a minha renda, toda a minha saúde. Só para o senhor entender que é sério isso. Os meus filhos, tudo. Senhor, mexe com tudo para me arrebentar, porque eu sei que eu sou dura. E se não for as coisas fortes desse jeito, não vai me arrebentar. Senhor, eu entrego tudo, porque eu quero me levantar uma nova pessoa. Eu quero me levantar uma pessoa com sensibilidade, uma pessoa que vive para o Senhor, uma pessoa que destrava destino. Eu preciso, Senhor, me levantar com aquilo que o Senhor sonhou para mim. Então tudo aquilo que eu sonhava para mim, eu coloco aqui. E agora eu quero sair daqui com aquilo que o Senhor sonha para mim. Sabe o que aconteceu? Nós estávamos na transição de Central do Avivamento. Eu vim aqui espiar a terra. E cheguei em Paranavaí. Tive um acidente. Uma mulher louca atravessou, bateu. Eu quebrei 3 lugares na coluna. Eu fiquei com um colete e negócio no pescoço. Sabe mais o que aconteceu? Eu recebi 5 cartas de 5 trabalhistas da minha empresa, com uma ação que dava R$200 mil. Sabe o que mais aconteceu? Só para você ter noção do quanto era duro me quebrar. Entrou uns bandidos dentro do meu salão, me roubaram R$200 mil em cabelo, armado. E aí, por último, foi o meu filho. Eu me senti que nem Jó. Enquanto lhe falava esse servo, vinha o outro e trazia outra tragédia. Vinha o outro e trazia outra tragédia. Aí por último, foi o meu filho, Paulo Rodrigo. Uma infecção que ninguém descobria como. O menino urinava sangue, gritava urinando sangue. E tomava remédio e urinava sangue. Tomava remédio e urinava sangue. Aí um dia, eu estava em casa. E o Rodrigo fazendo uma vigília na igreja.
E eu não fui porque o Paulo Rodrigo estava urinando sangue. Naquele dia eu me senti igual aquela mulher do quarto de guerra. Eu saí, Deus, você está aqui? Então vem falar comigo. Se você está aqui, vem falar comigo. Você está vendo tudo isso? Não basta não. E o diabo sempre falava, revoga. Todas as vezes que eu estava na igreja no processo, o diabo falava, revoga. Se você revogar a oração, as coisas vão voltar ao normal. E eu vinha no altar, eu falava, eu não revogo. Eu vim aqui, Senhor, só validar ela. Ela está de pé. Eu não quero me levantar como eu estava, eu quero me levantar dentro do meu destino profético. E naquele dia, o Senhor falou assim para mim: sem fé é impossível agradar a mim. Aí eu falei, você está querendo dizer que eu não tenho fé? Aí o Senhor falou assim, você até tem. Na igreja, quando você ora pelas pessoas, você até tem. Só que a tua fé é legalista. A tua fé cobre eles, e você acha que tudo isso que você está passando é pela bênção que está sendo na vida das pessoas. Você crê, e a religiosidade ensina a gente assim, que por qualquer bênção que você vai viver, você tem que pagar um preço. E o Senhor falou assim para mim, a sua fé cobre a igreja, mas a sua fé não cobre a sua família nem a sua casa. E você precisa chegar num alto nível. Para onde eu vou te levar, não dá para te levar do jeito que você está. Para a expansão que eu vou te levar, você tem que deixar algumas coisas. Eu disse, Deus, eu só preciso cobrir a minha família com a minha fé, só. Eu falei, então hoje eu abro o guarda-chuva da fé. Eu boto a minha família debaixo, os meus filhos debaixo, meu marido debaixo, a minha empresa debaixo, e ela vai cobrir toda a minha casa. E eu declaro que nunca mais nada disso atinja a minha família. Eu declaro que o meu filho vai ser curado essa noite, porque a minha fé, ela começa a cobrir tudo que Deus me deu, tudo que eu sou, nada mais será atingido. Simples assim. Só que nesse processo, eu aprendi a lidar com finanças, porque eu precisava dessa fé. Como que eu aprendi? Fiquei sem dinheiro, 200 mil em cabelo, mais trabalhista, mais acidente de carro, o carro foi pro beleléu, mais sem trabalhar, você fica sem dinheiro. Só que eu fiquei sem dinheiro, mas com fé. Desenvolveu dentro de mim, me potencializou. Aquele processo me fez aprender a depender de Deus de uma tal maneira que nunca mais eu tive problemas financeiros. Eu precisava expandir a minha mentalidade. Eu precisava gerar uma fé financeira que o meu marido tem, e que eu só ficava ali segurando ele. Não vai não, você está doido? Eu era um Ló na vida dele. Eu entendi que eu não podia ir para o outro nível do jeito que eu estava. Eu tinha que chegar no ponto em que nada mais importa. Nada mais me prende, a não ser fazer a vontade de Deus. Eu tinha muito Ló. Talvez você tem muito Ló, e você quer
talvez para a tua promessa também tem muito Isaac. Muita coisa que você ama e que você não quer entregar. Muita coisa que te alegra, mas tem coisas que você não pode, não tem como você levar para a palavra profética de expansão. Pastora, você viveu tudo isso porque você estava pecando? Não, eu não estava pecando. Tirando a falta de fé, eu não estava pecando. Isso só para você tirar essa fé legalista da sua vida, tá? Sabe por quê? Porque nem tudo que você passa pelo que você fez, pelo pecado que você cometeu. Tem coisas na sua vida e o processo que você faz é para onde Deus vai te levar. Eu estava vivendo aquilo, não era pecado, é porque Deus me levaria, e Ele tinha que arrancar da minha vida algumas coisas. Tem alguns processos que você está passando, que você está sofrendo, não é por causa de pecado. Cata esse gabiroto pela orelha e joga ele fora, para ele parar de te acusar. Não é porque eu pequei, é para onde Deus vai me levar, é para onde Deus vai me levar. Eu vou para a expansão. Tem coisas que não pode ir comigo. Deus só está trabalhando, Deus só está me acrescentando. Entenda. Quando você fica assim, quando eu passei por isso, eu ficava assim, pastora Clarice, vixe, me faz lembrar, Espírito Santo, faz lembrar, eu devo ter pecado. Jesus, eu ficava assim, onde é que está? Será que está? Mas será que aquelas coisinhas que eu faço pro meu marido é pecado? Será que? Mas gente, será? Eu ficava, onde está o pecado? O pecado está em algum lugar. Eu ficava procurando pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa procurar pecado. Não tem pecado. Quando tem pecado, você dobra o joelho, o Espírito Santo já para a tua cara. Você pode ficar tranquila. Quando você fica procurando, não tem pecado, é processo, é trabalhar de Deus. Deus está te fazendo forte. Deus está trazendo tutano para a tua vida. Deus está trazendo mocotó para a tua vida. Deus está fazendo uma feijoada que é para tu aguentar o baque lá na frente. Não é pecado, é processo. Não é pecado, é processo. Não é pelo que você fez, é para onde você vai. Deus está cravando o teu testemunho. Deus está te fortalecendo. Ele está preparando a libertadora que você vai ser. Ele está trazendo consistência na unção que você vai expandir. Aquilo que Ele vai colocar na tua vida. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de humilhação, Ele não está falando daquele que foi orgulhoso. A Bíblia está falando que os humilhados serão exaltados. Ele está falando daquelas pessoas que passaram por processos, que colheram coisas que não plantaram, que foram acusados. Você acha que o processo de José foi o quê? Foi de humilhação. Mas ele pecou? A Bíblia não relata o pecado dele. Os humilhados serão exaltados, porque aqueles que passaram por humilhação e vergonha, por causa do processo, o que Deus tem preparado para eles é dupla honra. É dupla honra. A humilhação do processo trará exaltação. Fica tranquila, para cada dia de vergonha no processo, Deus tem uma honra preparada para você. Não se esqueça da história de José do Egito, porque ele foi acusado pelo algo que ele não fez, foi rejeitado sem saber porquê, foi humilhado,
quando você estiver passando situações que você não entenda, lembre-se, a expansão está chegando. A expansão está chegando porque o processo está me preparando. Quando você estiver passando humilhação por causa do processo, você lembra, opa, a expansão está chegando. A honra está chegando, porque eu estou passando por situações que eu não plantei. O processo que você passa, ele aponta a área em que Deus vai te usar. Ele aponta o teu destino. As áreas de dores que você passa hoje, preste bem atenção nisso. As dores que você passa hoje, ela aponta o teu destino. As dores que você passou ontem, ela aponta o teu destino. As áreas em que Deus te treina hoje, ela aponta o teu destino. As guerras que você enfrenta hoje, ela aponta a autoridade que você vai receber no teu destino. A unção que você recebe hoje, que despedaça o teu jugo, você vai carregar essa unção e ela vai despedaçar o jugo de outras pessoas no teu destino. Aquilo que é derramado sobre a tua vida hoje, vai ser derramado através da sua vida amanhã. Quem está me entendendo? Cadê a Dani? Vamos, Dani, cantar? Vem. Eu queria só, eu não acabei não. É que eu falei para Dani assim, se eu cantasse, não acabei, tá, gente? Aguenta aí, tem mais um pouquinho. Se eu cantasse, Júlia, se eu cantasse, eu ia cantar agora. Eu queria que eles cantassem bem baixinho, enquanto eu ministro um pedacinho mais. Eu queria que você entendesse. Eu lembrei dessa canção, nesse momento em que eu estava preparando essa mensagem. Fica tranquilo. Você está sofrendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está ensinando. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já preparou, já decretou a tua vitória nessa terra. Só um pedacinho. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, Deus está te ensinando. Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a Quem me sabe moldar. canta junto. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Canta. Fica tranquilo, não se desespera. Ministério Se de foi Deus louvor, que por favor. prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Mantenha a sua fé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que
tranquila. Fica tranquila. Não é pecado. Fica tranquila. Não carrega isso. Deus está preparando o teu testemunho. Antes de te expandir, o Senhor precisa expandir a sua mente. Antes de te expandir, Ele precisa cravar em você quem você é. Antes de te levar, Ele precisa trazer consistência na autoridade que Ele colocou na tua vida. Você precisa entender dos processos. Você precisa entender o caminho que leva do outro lado. Porque amanhã vai ter gente que você vai pegar na mão e vai levar do outro lado. Para você entender, a expansão ela tem 2 períodos. O primeiro período, Deus disse para Abraão: não leva Ló. Vocês podem ficar comigo, tá? Desse jeitinho, hein? Tá bom. Eu gosto. Fico mais animada. No primeiro período, Deus disse assim: deixa a parentela. E Ele levou a parentela. Eu queria que você entendesse que todas as vezes que Deus te manda, Ele dá uma palavra. E quando Ele dá uma palavra para você, mesmo sem você entender, se você obedecer, você vive o benefício disso. Que nem tudo você vai entender. E Ele disse para não levar. E lá na frente teve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ele não ouviu Deus. E ele levou. Dentro desse período, por 2 vezes, Deus disse assim: Abraão, fica tranquilo, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que ele fez nesse primeiro estágio? A mulher dele era bonita, ele ficou com medo e falou assim: não, nós vamos chegar lá, eles vão querer você e vão me matar. E ele fala para a mulher dele: mente, fala que eu sou seu irmão, assim por causa de você eles me mantêm. Todas as vezes que Deus te dá uma palavra, é porque vai chegar um momento que você vai ter que usar aquilo que Ele te deu. O que aconteceu? Fica tranquilo, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que Ele tinha que entender? Crava a mensagem nele e fala assim: não, se o povo do Egito me abençoar, vão ser abençoados. Se me amaldiçoar, vão ser amaldiçoados. Ele tinha que lembrar que a palavra que Deus deu para ele tinha que ser mantida no coração dele. Quando Deus te dá uma palavra para você sair do estágio, e hoje o Senhor está te dando uma palavra, você crava ela no teu coração, porque ali na frente você vai usar a palavra. E ele disse: fica tranquilo, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Não se esqueça disso, porque Deus sabe que você vai precisar dela. Sabe quando Deus levanta alguém? Lembra da tua palavra profética? Sabe quando Deus usa alguém? Sabe quando o culto fala com você? Crava essa palavra, porque ali na frente você vai precisar dessa palavra. Não se esqueça dela. Chega o momento de você usar ela. Sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Jeremias: antes de eu te inventar, quando você estava só no meu pensamento, eu te conheci. Quer dizer, eu sei tudo sobre você. Eu te separei para um propósito, e eu te colocarei sobre nações. Deus sabia tudo. Deus sabe tudo sobre você antes mesmo de você nascer. E Ele sabe o que você precisa. E é por isso que Ele declara sobre a tua vida. Porque ali na frente você vai lembrar: eu vou ficar tranquila, porque o Senhor vai abençoar quem me abençoar. Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra profética sobre a minha vida. Eu quero que você me responda uma coisa: o que você faz com o que Deus fala? Ouvir Deus deve te dar autorresponsabilidade. Me responda uma coisa: o que Abraão fez com o que Deus falou?
que ele fez com o que Deus falou? Obedeceu pela metade. O que você faz com o que Deus fala para você? O que você faz com o que Deus já falou a teu respeito? O que você faz com o destino profético que Ele traçou sobre a tua vida? O que você faz na sua mente com aquilo que Ele disse que te levaria? A sua mente faz rota mental na promessa? A sua mente consegue criar uma ponte e te levar lá, sem saber como vai te levar? Mas se Ele falou, Ele vai levar. Deus fez tantos milagres no Egito. Deus mandou as 10 pragas, deu maná, tirou água da rocha, deu coluna de fogo à noite, deu nuvem para o sol não queimar as costas deles, e prometeu Canaã. Ele fez tantas coisas, mas aqueles 10 espias simplesmente esqueceram de tudo que Deus falou. Não fizeram nada com aquilo que Deus falou. Somente 2 cataram aquilo que Deus falou e falou assim: não precisa de ninguém estar com a gente. Se Deus falou, está falado. E se Ele está, não sei de que jeito, eu vou criar uma rota mental aqui e eu vou chegar lá. Sabe por quê? Para ele sair do Egito, teve que criar uma rota mental de fé e abrir o mar. E eles passaram a seco. Aqueles 2 falaram assim: se o meu Deus já fez isso, eu não sei de que jeito, mas Ele vai fazer de novo. 10 dos espias não fizeram nada com o que Deus falou. 2, sabe o que 2 fizeram? 2 ficaram expostos à palavra do profeta. 2 ficaram expostos à palavra que sai do altar. 2 ficaram firmes naquilo que Deus falou. Enquanto Moisés estava dentro da tenda orando, Josué estava lá só esperando ele sair. Aí Moisés saía da tenda igual o pastor Leandro no e dizia assim: Josué, fica tranquilo, Deus vai abrir, Deus vai fazer, fica tranquilo. Sabe o que acontecia com Josué? Josué saía dali, ia lá para Caleb e falava: cara, Deus disse que vai fazer, eu não sei de que jeito, mas Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque 2 estavam expostos à palavra que saía do altar. Seja exposto à palavra que sai desse altar. Seja exposto à expansão que é liberada aqui. Seja exposto. Faça alguma coisa com aquilo que Deus está falando. Faça alguma coisa com aquilo que Deus está falando. Ele bandarabadaba show. Este bandarás, te cairá bandarás. No primeiro estágio, Abraão não entende direito. E Deus fala: se você não faz nada com aquilo que eu falo, então agora, ó, cara, ó, offline para você. Aí começa a vir a contenda entre os pastores. Aí Abraão para, pensa mais um pouquinho, retrocede e fala assim: eu já sei onde eu errei. Deus disse para mim não levar e eu levei. Senhor, eu entendi. Aí sabe o que acontece com ele? Ele vai e ele separa de Ló, porque ele entendeu que ele não podia levar Ló. Versículo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que ele deixou Ló e
se separou dele. Olha aqui, Abraão. Olha aí, Abraão, erga os seus olhos, olha para cima. Olha para cima, você está vendo? Olha e vê. Do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Porque essa terra eu te darei a tu e a tua descendência para sempre. E eu farei que a tua descendência seja como o pó da terra, de maneira que alguém não possa contar o pó da terra. Assim ninguém vai contar a expansão da promessa que eu faço com você a partir de agora. Eu quero que você saiba que ainda que no primeiro estágio você levou Ló, hoje é o dia do versículo 14 na tua vida. Hoje é o dia do segundo estágio. Hoje é o dia que você entende e o Senhor renova a promessa que Ele fez sobre a tua vida. De expansão, vai expandir todas as áreas da sua vida. Agora Ele deixa uma coisa bem clara. No primeiro estágio Ele faz a promessa para Abraão. No segundo, depois que Ele deixa Ló, a promessa não é para Abraão. A promessa é para os teus descendentes, Abraão. Sabe o que é isso? Expansão da promessa. E os descendentes é os filhos. A palavra diz filhos. Sabe por quê? Porque não tem expansão e irmandade. Sabe por que ele não podia levar Ló? Ló era como irmão, ia trabalhar um relacionamento de irmão. E Abraão foi chamado, o destino profético era ser pai de nações. No processo tinha que desenvolver paternidade e não irmandade. Irmão não dá destino para irmão. Irmão compete com o irmão. Quem dá destino é pai. Pai faz tudo por um filho. Pai dá destino para o filho. Pai celebra aquilo que o filho conquista. Irmão não compete com o irmão, tem inveja do irmão. Pai deixa a herança, irmão divide a herança. Nesse texto estava desenvolvendo, pastora Clarice, nesse texto de paternidade, da unção da expansão, a unção da expansão estava guardada dentro da paternidade. Mas era coisa difícil demais para Abraão entender no momento que ele estava entendendo. Talvez era coisa difícil demais para você entender o que você está entendendo. Eu quero que você saiba, a unção que está nesse altar, que está nesse ministério, ela é de paternidade. O pai dá destino para o filho, e dentro da unção de paternidade tem a expansão, porque pai gera filho, pai dá destino para filho. A terra que o Senhor te aprisionou, Ele quer que você gere paternidade. O Senhor te aprisionou, não, na terra que você foi aprisionada, o Senhor quer que você gere paternidade. Porque o que te aprisionou te deu autoridade e preparou uma unção. Você só pode dar aquilo que você recebe. Você só pode dar aquilo que você tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Aí você entendeu por que você passou por processo? Para você dar, para você gerar, para você expandir, para você derramar sobre as vidas, para você libertar. Em cada tempo difícil, Deus levanta um libertador. Para a fome do Egito, Deus levantou José. Para acabar com a fome do Egito, para acabar com a escravidão, Deus levantou Moisés. Para cada tempo difícil, Deus levanta um libertador. Para não exterminar a nação, Deus levantou Esther. E sabe o que seu tio falou, Esther? Não foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Não foi para este momento que o Senhor te levantou. Você está me entendendo?
para o tempo difícil que você está vivendo, Deus levantou você. Foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Existem pessoas esperando o seu testemunho ser completo. Existem pessoas precisando receber essa unção que Deus derramou sobre a sua vida. Eu já chamo minha pastora aqui, pastora Deise aqui. Por favor, as pastoras do ministério aqui na frente. Se tiver óleo de unção, você possa me trazer. Aqui, todas as pastoras. Você sabe o que a unção faz? Você sabe que unção que estava escondida dentro da paternidade? Pode vir, psicóloga. Aqui. Deixa eu explicar uma coisa. A unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela despedaça o jugo. O jugo era usado nos pescoços dos animais para direcionar os animais, para dar destino de escravo para os animais, para tirar a vontade própria e a liberdade. Só que a unção escondida dentro da paternidade, ela despedaça o jugo e ela gera filiação. Eu quero que você entenda, você nunca vai fluir como cabeça, você vai fluir como corpo. Aqui nesse ministério você flui debaixo de filiação. Desse altar sai destino para você. Hoje eu fui presenteada pelas duas irmãs que estavam cantando aqui, porque eu conheci elas num dia que elas estavam fora da presença de Deus. E hoje eu vi elas aqui, sabe fazendo o quê? Receber o destino de novo. Porque receberam paternidade. Porque a paternidade, ela esconde uma unção de expansão. E dentro da paternidade, essa unção, ela despedaça o jugo. Aí você começa a entender todo o teu processo. Por quê? Porque você estava conquistando a autoridade e preparando a unção. Para quê? Para despedaçar o jugo da vida de pessoas. A expansão, ela acontece com você. Foi para esse tempo. E eu quero hoje que você saia daqui recebendo essa unção, porque Deus, para esse tempo, te preparou libertadora. Leoa libertadora. Leoa libertadora. Ninguém dá o que não tem. Você vai dar o que tem. Enquanto a pastora Deise ora aqui, nós vamos ministrar isso sobre a tua vida. Você que quer sair do teu lugar, ninguém é igual a ninguém. Eu saí do suicídio, passei por um processo familiar muito difícil, me levantei várias vezes, me reinventei, e hoje eu estou aqui. E o que eu tenho? Eu tenho para te dar aquilo que eu recebi do Senhor. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, que liberta pessoas que vivem em crises existenciais, que não sabem de onde vão chegar, que não sabem o que vai ser de amanhã. Então eu quero que você saiba que eu posso dar aquilo que eu recebi do Senhor, e eu posso compartilhar com você da unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, e você vai receber, e amanhã você está derramando sobre a vida de alguém. Então aqui nós temos pessoas que passaram dificuldade com filhos, maridos, pessoas que têm uma unção para ser derramada sobre a tua vida, e você vai sair do seu lugar e vai vir aqui compartilhar disso, enquanto a pastora ministra, em nome de Jesus. Nossa fé está. Esse é o último dia de cativeiro na sua vida. Que se abre o céu, o teu reino vem.
Levanta as tuas mãos assim.